sobre suicídio indireto e o que podemos entender sobre esse assunto. Foi uma dúvida em uma aula espírita, pois foi dito que quem não cuida da saúde, por exemplo, diabético, seria um suicida. O que é que dá para a gente falar sobre essa questão do suicídio indireto para essa nossa internauta que perguntou sobre isso? O Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, quando ele fala com suicídio, quando ele começa a falar sobre o suicídio, ele diz, exceto os casos de loucura e embriaguez, quando é considerado suicídio indireto. Aí depois ele continua falando sobre as consequências, ele começa a falar mais sobre as causas do suicídio ali, das responsabilidades do suicídio. Mas ele faz essa ressalva, exceto os casos de loucura e de embriaguez. Ora, na época de Kardec, a gente não tinha o CID tão rico, né, os códigos tão ricos para os problemas mentais, por exemplo, os problemas dos transtornos emocionais. Tudo estava no bloco da loucura. Então, nós poderíamos hoje dizer, exceto as pessoas que têm transtornos mentais ou transtornos emocionais sérios, que fazem com que ela haja muitas vezes impulsivamente, ou seja, não tenha plena razão, pleno domínio sobre aquilo que está fazendo, sobre o ato que está cometendo. Assim como embriaguez, hoje nós podemos ampliar para qualquer tipo de substância que nos tire do nosso raciocínio normal e que podem nos induzir a atos como a fuga da vida, mas em que nós não estamos no plena razão. Diferente de uma pessoa, como a gente infelizmente encontra, que planejam a própria morte. Dia após dia, pensam, planejam, e, às vezes auxiliados, na maioria das vezes auxiliados por entidades, né, equivocadas também, e que acabam fazendo isso. Então, esses suicídios indiretos acontecem quando a pessoa não tinha a plena consciência do que estava fazendo. E a espiritualidade sempre acrescenta aqueles casos das pessoas que, por mais que conscientemente não digam, eu vou me matar, elas abreviam a própria vida, buscando coisas que elas sabem que fazem mal, todo mundo diz que faz mal, mas elas continuam fazendo. Desde uma dieta equivocada que os médicos já disseram que você continuar usando esse tipo de alimento, você vai ter um problema assim. Ou um diabético que não pode comer doce e que teima em comer escondido, ele pode se cadastrar como suicida direto, vindo a óbito. Então, tudo que nós fazemos nesse sentido, indiretamente é o suicídio direto, e além dessas duas exceções que o Kardec coloca. Sem dúvida nenhuma, nós temos essa circunstância na qual o espírito, ao passar pela existência física, ele pode se alimentar equivocadamente, ele pode ter raiva, ter ódio, dormir pouco, ter uma conduta desequilibrada e isso encurtar o tempo da existência. Sem dúvida, isso é plenamente possível. E, evidentemente, se você tem uma programação e você tem uma programação menor, você naturalmente voltou antes do tempo em função de condutas que você tomou. É uma forma que se poderia entender, é um suicídio inconsciente, porque você está fazendo sem a intenção de se matar, mas acaba acontecendo. Você não tem a intenção de, mas acaba reduzindo. Nos capítulos iniciais do livro O Nosso Lar, a gente vai encontrar alguns espíritos ali chamando André Luiz de suicida. E depois, quando ele chega lá no Nosso Lar, perguntar, eles vão dizer, não, eles estão chamando você por causa disso, eles vão explicar por quê. Mas há um detalhe. Nenhuma das entidades que trabalha no Nosso Lar chama André Luiz de suicida. Quem é que chama? Só as entidades das sombras. Porque só os espíritos interessados em perturbar as pessoas é que chamam assim. Se você for perceber, os espíritos que fazem esse tipo de acusação a André Luiz querem provocar a culpa, querem provocar o desespero, o sentimento de fracasso.
O item 366 do Livro dos Médiuns diz que os espíritos bons não se agradam de divulgar o mal das pessoas, não provocam cisânia, não jogam pessoas contra pessoas, não se comprazem em divulgar o mal. Então, evidentemente, os espíritos superiores não têm o menor interesse em provocar nas pessoas culpa, sentimento de desespero pelo não aproveitamento da existência. Isso é típico de entidade que não está bem resolvida. São elas que se comprazem em promover esse fenômeno de desconforto nas pessoas. A doutrina espírita não é a doutrina do medo, não é a doutrina do pavor e não é a doutrina da culpa. Então, não cabe nós irmos para uma reunião doutrinária ameaçando as pessoas de suicidas pelo fato de que elas se aborreceram, que elas comem determinadas comidas que não devem. Todos nós, de uma forma ou de outra, já tivemos pelo menos uma conduta na existência, não é possível que não, que já queimou um pouquinho mais do que devia das energias. Mas os bons espíritos sabem que isso é assim. Eles sabem que é desse jeito. Então, eles não irão nos chamar de suicida. Aqueles que fazem essas coisas para poder alcançar seus objetivos sem o interesse de suicídio pode até ser chamado de suicídio inconsciente pelas entidades perversas. Mas nós teremos os suicidas diretos, que são aqueles que diretamente buscam a desencarnação, e um outro tipo de suicida, que é a pessoa que sabe que está fazendo mal e não se importa do que faz. Ela diz assim, eu sei que eu não posso beber porque eu tenho cirrose, mas eu vou beber, porque a vida para mim não vai ter sentido sem beber, então eu estou com cirrose, mas eu bebo, eu vou morrer, então eu vou morrer bebendo. Aí é uma outra circunstância. Senão, daqui a pouco a gente está colocando nesse rol as mães que acordam de madrugada para velar seus filhos doentes. Por acaso, uma mãe que fica sem dormir durante 6 meses por conta do adoecimento prolongado de um filho e que compromete sua saúde física, vai ser chamada de suicida? Então, ela tem que deixar o filho sozinho para não queimar o fluido vital? Que isso? Então, suicidas nós seremos quando nós intencionalmente assim fizermos. Agora, trabalhar as energias para alcançar um resultado, ainda que isso force o corpo além do que deve, sem a intenção direta de suicídio, só vai ser chamado assim por entidades perversas e que querem causar perturbação.